Antes de começar com o relato, eu peço para que você deixe o seu like agora, pois é a única forma de apoiar o canal e garantir que esse relato continue sendo contado. Deixe também algum comentário, pois isso ajudará ainda mais no algoritmo. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, amigos do canal, eu me chamo Cristina e venho através deste relato contar uma história que não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Ela já faleceu há cerca de 9 anos, mas sempre teve muitas experiências sobrenaturais, muitas das quais um dia pretendo contar novamente. Tínhamos uma vizinha que tinha uma empregada que chamarei de Maria. Ela era muito simpática e gostava de conversar com a minha mãe. Era querida por muitas pessoas do prédio onde morávamos, pois era muito gentil com todos. Essa moça conheceu um rapaz e começaram a namorar, mas ela acabou engravidando contra a vontade dele. Ele deixou bem claro que não queria criança e pediu que ela abortasse, e ela assim fez. Infelizmente, devido a esse aborto, que na verdade foi feito em uma clínica clandestina, ela veio a falecer devido a complicações no procedimento. Ela era de uma família pobre e não tinham como enterrá-la nem onde velar o seu corpo. Já o namorado desapareceu do mapa. A patroa dela acabou pedindo ajuda das pessoas que moravam no prédio para contribuírem com alguma quantia para fazer o seu enterro e assim dar um descanso para aquela pobre alma. O velório acabou acontecendo no salão de festas do prédio onde eu morava. Embora muitas pessoas não fossem a favor, o meu pai, que era o síndico do condomínio naquela época, não conseguiu evitar, e o velório ocorreu normalmente, com algumas presenças. Depois houve o enterro e os dias foram se passando. Em um dia qualquer da semana após o almoço, a minha mãe resolveu descansar em seu quarto. O meu pai estava trabalhando e eu estava fazendo tarefas da escola na sala de jantar. Naquela hora eu estava muito concentrada, quando de repente, a minha mãe apareceu na porta da sala muito assustada e me assustando também. Então eu perguntei: "Mãe, está tudo bem? O que aconteceu com a senhora?" Ela, chorando e assustada, me contou algo muito assustador. "Filha, eu estava quase dormindo quando senti alguém entrar no quarto. O mais impressionante é que não ouvi a porta se abrir nem se fechar, mas eu senti que alguém se deitou ao meu lado. Na hora eu não tive reação para perguntar quem era, porque de alguma forma eu pensei que fosse você tentando se deitar com cuidado para não me acordar. Porém, eu senti os cabelos sobre os meus ombros e descendo suavemente até o meu pescoço. Foi naquele exato momento que meu sangue congelou. Eu percebi que aquilo não era desse mundo. Eu fechei os meus olhos ainda com mais força e comecei a orar com muita fé, para que aquela presença fosse embora o mais rápido dali. Foi quando me veio na minha mente a Maria. Então eu orei com ainda mais fervor, pedindo a Deus para que ela fosse embora e encontrasse um bom lugar. Na mesma hora, eu senti os cabelos deixarem o meu pescoço e a presença se levantou da cama lentamente. Eu me levantei imediatamente e nem olhei para trás, pois eu só queria sair dali de qualquer maneira. Eu nem queria saber se aquilo estava por perto ainda no quarto. Percebi que a minha mãe estava pálida, trêmula e chorando um pouco. Eu tentei tranquilizá-la, ofereci um copo d'água e tentei disfarçar a terrível experiência. No entanto, eu também estava apavorada, pois se algo assim decidisse se materializar diante dos nossos olhos, não seria nada agradável. Ficamos as duas sentadas na sala, olhando uma para a outra, tentando esquecer o que acabara de acontecer. O tempo se passou e preferi não tocar mais no assunto, mas não pude deixar de pensar se essa foi a forma que a falecida encontrou para agradecer aos meus pais por ajudarem com seu enterro, ou se era também alguma alma penada
tentando assustar a minha mãe. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Eu tive muita dificuldade em conseguir escrever estas páginas, embora tenha sido em função destes acontecimentos que eu consegui reunir muita força interior. Antes de tudo, boa noite, meu nome é Paulo e acertei em relatar estes fatos que transformaram a minha vida e a da minha família em um verdadeiro pesadelo. Hoje eu tenho 50 anos de idade, sou casado e tenho uma linda família, com uma esposa que me ama e 2 filhos maravilhosos. Minha mulher e os meus filhos sempre me perguntaram o porquê que eu nunca comentava sobre a minha família, e eu sempre evitava dar qualquer informação. Eu nunca fiz isso por maldade ou por qualquer outro motivo. Simplesmente o fiz para preservá-los de uma história tão mórbida e macabra. Foi numa manhã de sábado que um jornalista bateu à minha porta. Eu o atendi prontamente, principalmente quando ele disse que trabalhava para um grande jornal. Assim que ele me desejou bom dia com um tom amistoso e cordial, os meus pensamentos trabalharam rapidamente para concluir qual era o objetivo daquela visita inesperada. Prontamente ele se identificou e assim continuamos o nosso diálogo. Ele dizia ter interesse em publicar um livro sobre a tragédia que foi manchete de jornais e TVs durante a minha adolescência do meu irmão. Foi somente por isso que a minha família acabou descobrindo toda a verdade. Afinal, eu pensei que não faria bem para mim manter aquele segredo durante tanto tempo, e também porque eles mereciam saber. Esse relato começou há cerca de 30 anos atrás, quando minha mãe, meu pai, meu irmão gêmeo e eu morávamos em uma cidade pequena, mas muito pacata, do interior de São Paulo. Éramos uma família muito feliz, pois não nos faltava nada. A minha mãe era uma empregada doméstica exemplar, que cuidava muito bem de nós 2. Já o meu pai trabalhava em uma metalúrgica bem conceituada. Eu acredito até que ele tinha um bom salário, pois nunca nos faltava nada naquela época. O meu irmão e eu nos dávamos muito bem apesar das nossas diferenças. Eu era mais extrovertido e animado, enquanto ele era totalmente o oposto. Ele era tímido e calado. Eu acho que estávamos com os nossos 18 anos naquela época, cursando o 2º ano do colégio. Eu também me lembro que tínhamos que nos alistar no exército para cumprir as nossas obrigações como cidadãos comuns, pois naquele período não era tão fácil conseguir um emprego, principalmente no ano do alistamento, que era comum em nosso país. O meu irmão Pedro gostava muito de ler, uma mania dele que às vezes eu não compreendia, pois eu era mais de jogar bola, e não tinha nada melhor do que eu ter um irmão gêmeo para praticar futebol. Os meus pais adoravam esse lado culto do Pedro, pois, como eu disse, eu era totalmente o contrário. Mas isso nunca foi um motivo para que os meus pais me tratassem de uma forma diferente. Muito pelo contrário. Eles nos amavam igualmente. A única diferença era que quando eu ganhava uma bola, o Pedro ganhava um livro. Com certeza, quando isso acontecia, embora não fosse com frequência, dava para notar como os olhos dele brilhavam de felicidade, como se folheasse o livro vagarosamente para saborear o farfalhar das folhas e sentisse aquele cheiro característico de livro novo. E assim as nossas vidas prosseguiram naquela pequena cidade, com uma rotina bem normal. Quando meu pai chegava à noite do trabalho e depois do seu banho, sempre nos reuníamos à mesa para jantar juntos. Isso era uma questão de respeito, como dizia o meu pai. Família boa é família reunida. Ali reunidos, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai e eu fazíamos uma oração de agradecimento pelo alimento que tínhamos em nossa mesa. Na escola, Pedro e eu estudávamos na mesma classe,
E não era por coincidência, pois a minha mãe sempre seguia as palavras do meu pai. Família boa é família reunida. Às vezes eu percebia nos intervalos alguns alunos provocando meu irmão Pedro, pois já sabiam de sua timidez e de seu gosto por livros. Mas alguns deles confundiam a timidez com covardia, e isso Pedro nunca foi. Ele apenas não gostava de se relacionar com os outros alunos, pois o que o Pedro amava mesmo era ler. Portanto, bastava chegar o horário do intervalo, que eu corria para conversar com as garotas, enquanto o Pedro ficava bem quieto no canto, sozinho com seu livro. Em um determinado dia, eu não me lembro exatamente qual, eu sei que foi em um desses intervalos. Enquanto eu conversava com uma garota, eu não percebi que o Pedro estava sendo atacado ferozmente por 2 valentões. Ao ver aquilo, muito rapidamente eu abandonei a menina e fui em direção ao Pedro para ajudá-lo. E foi um alvoroço que só. Mas enfim, eu consegui chegar a tempo e livrar o meu irmão de tomar uma surra desses garotos, que se julgavam valentões, mas que na verdade não passavam de verdadeiros covardes. Foi por esse motivo que a direção da escola nos suspendeu por uma semana. No caso, Pedro, eu e os 2 valentões. A minha mãe até que entendeu a situação, pois na cabeça dela, pelo simples fato do Pedro ser tímido e inteligente ao mesmo tempo, isso acabava atraindo a raiva dos invejosos. Porém, o meu pai não gostou muito do acontecido e resolveu nos punir também. Naquela semana, ele me proibiu de qualquer brincadeira na rua. Isso também incluía jogar bola. Pedro também foi alvo do seu castigo. O meu pai o proibiu de ler qualquer livro, já que isso era o que o Pedro mais amava. Eu até consegui entender a minha punição, mas a do meu irmão eu nunca compreendi. Os adultos naquela época eram bem rígidos, principalmente o lado paterno. Eu sempre ouvia dizer que eles eram os mais severos. O meu pai não deveria ter feito isso com o Pedro. Eu nunca tinha visto meu irmão daquela maneira. Antes ele era um rapaz quieto, sempre lendo um bom livro. E agora ficava ali sentado numa cadeira por horas e horas, sem nada a dizer. E o pior, sem aquele brilho nos seus olhos. Aquela semana pareceu durar uma eternidade. E por fim, voltamos às aulas. Tudo parecia voltar à normalidade. Em um desses sábados bem ensolarados, um belo dia que eu me lembro, o meu pai nos levou em uma dessas livrarias, onde se podem encontrar livros bem antigos. Eu nunca entendi por que ele me levou junto, pois não era o que eu gostava de fazer, e sim o Pedro, meu irmão. Mas talvez fosse pelas palavras que ele sempre fazia questão de repetir na mesa. Família boa é família reunida. Já que eu estava lá, eu acabei pegando um desses livros que falava sobre futebol, pois era o que eu mais gostava. O Pedro, meu irmão, parecia estar fascinado ao ver tudo aquilo em sua frente, e percebi naquele dia também que o seu comportamento havia mudado. As suas mãos tremiam ao segurar um livro, mas ele não me deixou vê-lo, cobrindo-o com seus braços. Eu sinceramente não entendi a sua atitude naquele dia. Então voltamos para casa, eu com meu livro que comprei apenas para não voltar de mãos vazias. Mas com Pedro foi diferente. Ele trouxe aquele livro de uma maneira tão estranha, não permitindo que o meu pai pudesse vê-lo. Os dias foram se passando, o meu irmão foi mudando a cada dia que passava. Na escola ele mudou por completo. Os alunos perceberam que o gentil, tímido e educado Pedro agora dava lugar a um aluno sombrio e macabro. Eu já não o reconhecia mais. Nem mesmo quando estávamos juntos em casa ele falava comigo. A minha mãe também estava preocupada com essa mudança repentina e parecia esboçar preocupação, vindo até a mim para perguntar o que havia acontecido. Mas eu não tinha uma resposta.
Mas algo me dizia que aquele velho livro era o responsável pelo seu comportamento sombrio. Os meus pais possuem um sono bem pesado, e eu nem tanto. Foi quando em uma certa noite eu olhei para a cama do Pedro e notei que ele não se encontrava mais lá. Nessa mesma noite, eu jurei ter ouvido um murmúrio de várias vozes e em seguida uma gargalhada bem sinistra. Nesse momento eu pensei comigo mesmo: será que o Pedro está com alguém na sala? Ou aquilo era fruto da minha imaginação? Então, sem titubear, eu me levantei com uma certa cautela, pois agora os meus pensamentos pareciam me dizer para que eu tivesse cuidado. Ao passar pela sala da nossa casa, eu percebi uma estranha luz negra saindo do banheiro que ficava logo à frente. Eu fiquei assombrado com aquilo, e toda vez que eu me lembro disso me sinto mal, até porque aquela luz parecia emanar uma energia ruim e macabra. Eu fui me aproximando bem devagar do banheiro e pude ver aquela cena que eu nunca irei me esquecer. O meu irmão parecia folhear aquele livro e assumir uma outra personalidade. Os seus olhos estavam negros e a sua voz entoava grossa como um trovão, recitando palavras no qual eu nunca ouvi na minha vida. Quando ele percebeu a minha presença, ele fixou os seus olhos negros em mim e o meu sangue gelou. Eu fiquei estático, sem poder me mexer. Aquela luz negra foi sumindo aos poucos e tudo foi se normalizando. Até que em um dado momento o meu irmão se apagou e desmaiou repentinamente. E pelo incrível que pareça, os meus pais não viram nada naquela noite. Porém eu presenciei todos aqueles momentos assustadores. Arrastei o meu irmão até o nosso quarto e o coloquei na cama novamente. Ali ele ficou até o amanhecer. Em seguida eu voltei e peguei aquele livro maldito e fiquei com certo receio de manuseá-lo. Mas decidi que eu tinha que fazer aquilo. Afinal, o que havia de tão importante para que fizesse com que o meu irmão mudasse de um rapaz tão dócil e gentil para um rapaz tão sombrio e frio? Eu comecei a folhear as páginas e fiquei espantado. Não consegui entender uma só letra. Tudo estava escrito em um dialeto estranho, com símbolos que eu nunca havia visto na minha vida. Naquele dia, Pedro acordou cedo e disse que não se lembrava de nada da noite anterior, nem mesmo do livro que ele adorava e guardava com tanto fervor. Já que ele não se lembrava do tal livro, eu aproveitei a oportunidade e passei a uma igreja e comuniquei ao padre sobre o ocorrido e pedi a ele sigilo para que não contasse para os meus pais. Ele não entendeu muito, mas acabou concordando. No entanto, eu acreditava que aquilo seria a melhor maneira de acabar com aqueles dias de escuridão dos quais o meu irmão havia sido vítima. Bom, eu pensei que tudo tinha se acabado, mas eu estava completamente enganado, pois assim que eu entreguei o livro ao padre, os dias de escuridão agora começaram em nossas vidas. Eu comecei a namorar uma garota e eu a visitava com frequência, e foi uma dessas noites que eu comuniquei aos meus pais que eu iria passar a noite na casa dela, e de lá mesmo eu iria para a escola. O meu irmão Pedro parecia não ter gostado muito, afinal, éramos gêmeos e sempre tínhamos que nos permanecer juntos. Bom, era o que meu pai dizia: família boa é família reunida. E foi justamente uma sexta-feira que o horror se fez presente. Que dia macabro! Não é por acaso que todas as vezes que chegam às sextas-feiras eu procuro uma igreja para fazer as minhas orações e pedir a Deus proteção para a minha família. Como estudávamos no período da tarde, eu saí da casa da minha namorada. E quando eu cheguei em casa, eu notei algo diferente. Eu encontrei as janelas fechadas. Eu batia, mas ninguém me respondia. A minha mãe era caseira e não era de sair. Já o meu pai tinha o seu trabalho. Essa era a nossa vida, era o nosso cotidiano. Eu chamei pelo Pedro e a minha mãe,
mas não obtive respostas. Foi naquele exato momento que eu decidi entrar pelos fundos da nossa casa, pois a minha mãe sempre deixava a janela dos quartos abertas. Estranhamente, apenas a janela do nosso quarto estava aberta. Ao entrar, eu encontrei as luzes apagadas, mas quando eu as acendi, eu tomei um grande susto ao me deparar com aquele maldito livro que estava ali na cama do meu irmão. O mais surpreendente é que ele estava aberto e parecia ter sido folheado por alguém. Uma das páginas estava manchada de sangue. Eu comecei a sentir o meu coração bater rapidamente e logo pensei: meus pais. Eu fui acendendo as luzes que davam acesso ao quarto deles e notei pegadas vermelhas que pareciam sangue. As marcas eram do tênis do meu irmão. Isso estava nítido em minha mente. Quando eu cheguei na porta do quarto dos meus pais, que estava encostada, as minhas mãos ficaram trêmulas, pois as pegadas vinham dali de dentro. Os meus pensamentos já traduziam as respostas mesmo contra a minha vontade. E ao abrir aquela porta foi horrível. Ao me deparar com aquela cena macabra que ainda se mantém viva em minha mente. E é por isso que eu sempre peço fervorosamente para que Deus me dê forças para viver e amar os meus filhos e a minha esposa com muito carinho. Pois os meus pais estavam ali mortos. Havia muito sangue por todo o quarto. Eles pareciam ter sofrido golpes de faca ou algum instrumento cortante. A minha mãe aparentava ter sofrido golpes no peito. Mas o meu pai, coitado, o meu pai estava com o rosto todo desfigurado. Meu Deus, que cena horrível. Só em lembrar eu começo a chorar. Eu me desesperei e comecei a gritar e a gritar. Eu queria morrer ali junto com eles. Eu pensei comigo mesmo, como isso tudo seria possível. E foi graças àquele maldito livro. Os vizinhos começaram a bater nas portas ainda trancadas, curiosos para saber o que estava acontecendo. Com todo aquele alvoroço, a polícia foi acionada. Depois dos meus gritos, as portas foram arrombadas pelos policiais e, ao entrarem, eles me viram ali, abraçado aos corpos dos meus pais completamente mutilados e envoltos de sangue, muito sangue. É lógico que eu fui o primeiro suspeito e até voz de prisão me deram. Também, diante daquela cena tão macabra, com a voz ainda embargada e ainda chorando, eu disse para eles: foi o meu irmão e aquele maldito livro. E naquele mesmo momento, os policiais ficaram sabendo que muito próximo dali, um jovem havia se jogado na frente de um caminhão, que o mesmo morrera. Era o meu irmão Pedro. Ele havia cometido suicídio. Foi o que disseram algumas testemunhas. Uma faca dessas de cozinha estava em suas mãos e bem afiada. Diziam os policiais que até parecia que ela foi preparada para um macabro evento. E se não fosse pela faca encontrada nas mãos do meu falecido irmão, certamente eu estaria preso por aqueles eventos que assombram as minhas noites até nos dias de hoje. O padre para o qual eu havia entregado o livro foi encontrado morto uma semana depois. Assim os policiais me disseram. Ele havia se enforcado em sua própria igreja. Agora, como esse livro voltou para as mãos do meu irmão? Para essa pergunta, eu não tenho a resposta e também não faço ideia de onde esteja esse artefato tão maligno, pois a última vez que eu o vi foi naquela fatídica tarde. E que Deus proteja a alma da pessoa que o pegou, pois certamente o demônio tem muitas maneiras de manusear as nossas vidas. Boa noite. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: eu cheguei até o final. Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom
e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus.